Então, a gente organizou aqui dentro do nosso meetup, do nosso Co-Learning Agile, esses 3 encontros, né, foram os 3 atos. Na sexta passada rolou o primeiro, né, que a gente falou de formando times. Aí ontem rolou o segundo ato, que foi sobre liderar a experimentação. E agora chega finalmente o terceiro e último, onde a gente vai falar de métricas, que na verdade, apesar de ser 3 atos, né, na sexta também a gente fez um almoço que a gente falou de Jobs to be Done, que também é um tema que tem tudo a ver com essa trilha, né? Essa tríade aqui de workshops. E todas as gravações já estão disponíveis, né? E agora, assim que terminar essa, a gente já vai editar para colocar, porque daí fica um conteúdo aí disponível, tá? Esse vai ser, acho que até mais curtinho, deixa eu ver aqui se vai dar certo o meu plano. Ah, ó, ele funciona, né? Que o Miro ele tem um modo de apresentação que é bem bacana. Então, como eu comentei nos outros, né? O Shift Up ele tem 3 workshops, né? O de Business Agility Foundations, liderando com agilidade e Product Management. E esse de Product Management, ele tem o módulo de hoje que é sobre trabalhar com métricas. Então, nesse workshop a gente fala de vários tipos de métrica, eu vou dar uma passada aqui por alguma coisa, mas ele começa até por estimativas, né? Porque essa questão de estimar histórias, como que estima, né? Será que Planning Poker é legal? Quais são os melhores ferramentas de estimativa? É bastante bacana, eu mesmo que já trabalho, né? Planning Poker, essas coisas, eu fui ter contato uns 15 anos atrás, mas ainda vi umas novidades bacanas. Inclusive, tem uma cartinha que eu achei super legal, que é tipo assim, ou é 1, ou é 0, ou eles não sabem estimar. Então, tipo aquele movimento no estimates. Então, ele começa esse módulo falando de estimativas. Mas agora a gente vai focar mais nas métricas, né? E introduzindo, né, tem um ponto interessante. Tem um caso aí famoso da Wells Fargo. Eu vou colocar o link da notícia aqui para vocês lá na Wikipedia, e para o pessoal que vê gravado eu vou deixar disponível também. A Wells Fargo é tipo, a gente conhece isso muito no Brasil, né? Eles deram uma meta do tipo, vocês têm que melhorar a abertura de contas, né? E eles usavam um negócio de produtos casados, e de repente começou a chover reclamação de cliente, porque eles começaram a receber cartões e coisas que eles nunca tinham pedido. E aí eles foram ver o que aconteceu, né? Como a galera foi pressionada para atingir essas metas, eles começaram a colocar produtos sem as pessoas pedirem. Então, isso é a mensagem que ele traz, né? Tenha cuidado com quais métricas você otimiza. Eles quiseram otimizar essa venda de produtos casados e acabou causando um efeito colateral e virou um escândalo, né? Quem nunca viu isso aqui, né? Até tem uma pergunta aqui: quem tem outro exemplo de métricas que deram errado? Então, vocês que estão vendo aqui, vocês já viram situações assim, em que a gente tinha que perseguir uma métrica, né, uma meta, e isso acabou dando errado? Eu tenho até uma coisa que está rolando essa semana, mas se alguém tiver um exemplo, eu conto como tem sido, né? Que até linka com uma frase bacana que vai ter, porque no Management 3.0 a gente faz uma pergunta assim, a gente fala sobre princípios, e aí eu sempre dou um exemplo de princípio. Deixa eu pegar um exemplo de princípio aqui. Coloca no chat, o primeiro que aparecer é um número entre 1 e 12, exceto 7. Primeiro que aparecer para mim aqui, eu vou pegar. 5, boa. Vou colocar aqui na tela, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Os princípios 5 do management do Manifesto Ágil é: construa projetos em torno de indivíduos motivados, dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. O que a gente tem perguntado nos workshops é: tem como medir se um princípio está sendo aplicado? Então, como que eu mediria um princípio desses? Aí é mais assim para a gente fazer uma reflexão, né? Mas se você focar muito, né? Será que a gente está tendo o ambiente de suporte necessário? Será que a gente está confiando? Se a gente começar a querer medir isso, talvez a gente possa focar
no que não é importante, né. Isso aqui tem que acontecer naturalmente, né. Deixa eu ver se já é aqui, que é a frase do desse cara aqui, né, porque isso aqui é uma reescrita, porque muitas pessoas falam assim: "O que não é medido não é gerenciável", mas na verdade essa frase ela é meio usada um pouco equivocada, né. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente mede, por quê? O que é medido é gerenciado, mesmo quando é inútil medi-lo e gerenciá-lo, e mesmo que isso prejudique o propósito da organização. Então eu gosto de usar esses exemplos, porque seria interessante a gente saber, né, será que as pessoas estão fazendo o que é esperado? Mas talvez a gente focar em medir isso, a gente possa fugir aqui do propósito, né, então fazer algo que é inútil, gasta uma energia e a gente não foca no que realmente é importante. Então essa frase é bastante significativa. E o Deming, ele fala uma coisa também que eu acho que a gente tem que refletir demais, que é o seguinte: sempre que houver medo, você obterá números errados. Então, se a gente está medindo e aí as pessoas têm receio, né? Nossa, se diminuir isso ou se eu não conquistar aquilo, posso perder o emprego ou pode acontecer alguma coisa. O que que acontece? Os números vão tender a ser tendenciosos, né? Então, o primeiro a gente tem que ter mais segurança, né? Então, até aqui conecta muito sobre a ideia da segurança psicológica também, mas eu acho que é muito sobre não colocar métricas e metas e medidas que causem medo, né, tipo: "Se vocês não conseguirem, a gente não vai conseguir fazer, a empresa pode falir", né. Se aconteceu isso, a gente já tem o medo e aí isso a gente vai gerar números errados. O que a gente estiver medindo não vai refletir o que deveria refletir, né. E aí entrando aqui nos tipos de métrica, né, então no workshop completo, nesse módulo, a gente fala de métricas de produtividade, de saída, de resultado e de impacto, né, porque são muito diferentes, né. Métrica de produtividade é muito a ver sobre o trabalho, sobre histórias completadas, métricas de fluxo, né. Métricas de saída também, né, quanto a gente está entregando, quanto está saindo lá na frente. Mas as 2 mais importantes quando a gente fala de produto é resultado e impacto, tá. Então eu vou focar aqui em alguns exemplos delas para vocês terem uma noção do que a gente explora. E são métricas que eu escolhi a dedo, porque eu gosto bastante. Uma delas é a Perfection Game. Isso aqui, né, eu não vi muitas pessoas usando, eu uso muito em retrospectivas, até no nosso workshop de retrospectiva eu ensino ela, mas imagina você usou um produto, fez alguma coisa, e aí a gente pergunta: "Quão valioso foi isso em uma escala de 1 a 10?" Então você fala assim: "Ah, eu fiz uma abertura de conta, eu fiz alguma coisa", aí você fala, dá uma nota. O que você gostou especificamente, né, então a nota que eu dei tem alguma coisa que eu gostei ali. E o que poderíamos fazer melhor para chegar mais perto de uma nota 10? Por que que eu gosto muito do Perfection Game, né? Porque ele é mais direto ao ponto, né? Se a gente pergunta o que pode fazer para chegar perto do 10, a pessoa já vai pensar naquilo que é essencial para ela. Então eu gosto muito, eu uso, né, quando eu faço em retrospectiva, o quão perfeito você acha que o nosso time está na sua colaboração de 1 a 10. E o que que precisa para ser perfeito, né. Então, é uma métrica que dá para usar em produto. Então, fez algum serviço, entregou algum produto, pergunta o quão valioso isso foi. E uma outra que eu sou super fã, né, o Fit for Purpose, inclusive eu fiz formação recente de Exponential Leader, aquelas coisas, e que eu tenho visto, né, em geral, é muito uma mistura entre Management 3.0, né, que é aquela liderança moderna, isso que a gente ensina, com Fit for Purpose, né. Qual que é a ideia do Fit for Purpose? Você usou um produto e em vez de perguntar: "O que você gostou? O que que não deu certo?" E tal, 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 eu pergunto: "Qual era o seu objetivo ou qual foi o seu objetivo com esse produto?" Então, por exemplo, qual é o objetivo de vocês em assistirem esse palestrinha aqui hoje? Cada um de vocês tem um objetivo diferente. Aí eu pergunto: "O quão adequado foi em uma escala de 0 a 5?" Então, vamos supor: "Thiago, meu objetivo era conhecer alguma coisa sobre métrica." E aí eu pergunto: "O quanto que esse objetivo foi atingido?" Aí você pode exceder, tipo: "Tive isso e mais alguma coisa, excedeu o que eu esperava." Ou 4 foi ali na risca, né, atendeu, adequadamente. Nota 3, atendeu os principais objetivos, mas faltou alguma coisinha ali.
O 2 atendeu parcialmente e o 1 não atendeu. Eu queria uma coisa, cheguei aqui, foi outra. E aí a gente classifica, né? Tem os satisfeitos, os neutros e os insatisfeitos. E aí a gente pergunta em seguida, qual o motivo dessa classificação? Então, por exemplo, eu queria ver mais informações sobre métricas, atendeu as principais. Qual o motivo? Ah, eu esperava ver uma infinidade de métricas, o Thiago falou só de algumas. Aí eu consigo entender o que que as pessoas vêm buscar e o que que eu tenho entregue, tá? Inclusive, o Fit for Purpose ele tem um poder bastante bacana, porque às vezes você descobre que para determinado público a gente não atende aquelas expectativas, mas para outros públicos sim. E a gente pode até trabalhar isso para definir o nosso público, do tipo assim, né? Por exemplo, para cursos, quando a gente faz o nosso Fit for Purpose da Agilers, em geral, as maioria das pessoas querem conhecimento, aplicação, né, prática, mas tem aquelas pessoas, por exemplo, que buscam uma certificação. E para a gente aqui na Agilers, apesar da gente oferecer, né, maior parte do nosso conteúdo oferece algum tipo de certificação, nosso foco não é certificar, né? Por exemplo, quando a gente dá um curso de Safe, a gente não fica focado em preparar para a prova, né? A gente fica focado em realmente ensinar. Então pode ser que as pessoas que vieram aqui por conta de certificação especificamente para isso, podem falar: "Deu uma nota 3 ou uma nota 2". Só que se a gente não tem o foco nessas pessoas, eu posso até escolher ignorar, tipo assim, eu não vou adequar o meu produto para agradar alguém que não é o público que eu quero agradar. Eu vou focar o quê? Em agradar mais ainda quem está vindo, né. E também seria interessante ou curioso se o meu público-alvo é pessoas que buscam conhecimento, mas o pessoal de certificação está dando nota 5, é o que a gente chama de overservice, né, servir além do que você deveria. Aí você também pode adequar. Então o Fit for Purpose ele dá essa, coisa muito mais elaborada, né. Tem um cálculo, né, o NFS, que é muito parecido com o NPS, que é o percentual de satisfeitos menos o percentual de insatisfeitos. E aí você vai ter um indicador. Mas é claro que o NFS, né, o Fit for Purpose, você não olha só para o NFS, né, você precisa entender mais os ranges, aonde estão as coisas. Então, a análise dele é um pouco mais elaborada do que simplesmente um NPS, tá bom? Então, o que que é muito interessante também, né, tem um exemplo, deixa eu pegar aqui, que eu mostro muito, mas eu não tinha deixado separado, mas vale a pena. Meme, persona, como é que chama o cara? Nossa, fugiu. Hoje eu tô já cansado, as coisas fogem da mente aqui. Ah, eu vou pegar qualquer um aqui que funcione. Aqui, ó. Ah, não, esse tá em inglês? Bom, tá em inglês, mas eu consigo traduzir para vocês. Eles estão foi dizendo muito, não sei se vocês já viram esse meme aqui, que é o seguinte, né, opa, tinha mais coisas aqui. Ah, tudo bem, depois a Ana tá falando que tá saindo, mas aí você assiste lá. Opa, perdi o Ozzy Osbourne aqui. Aqui, né. Por exemplo, o Príncipe Charles e o Ozzy Osbourne, eles são do sexo masculino, os 2 nasceram em 1948, os 2 foram criados, cresceram na Inglaterra, os 2 foram casados 2 vezes, os 2 vivem em um castelo e os 2 são, ricos e famosos, né. Então, se você pegar, mapear uma persona demograficamente, você não vai conseguir identificar ou distinguir o Príncipe Charles do Ozzy Osbourne. Mas se ele for usar o seu produto, né, se ele for usar uma armadilha para morcego, eles vão ter propósitos bem diferentes, né. O Príncipe Charles só quer se livrar do morcego, o Ozzy Osbourne talvez queira a usar no show dele. Então, para o Príncipe Charles, o morcego pode aparecer morto. Para o Ozzy Osbourne, teria que ser vivo. Então, apesar deles serem extremamente parecidos em termos características, se eles vão usar um determinado produto, eles têm um objetivo completamente diferente. E isso serve, às vezes, para a mesma pessoa, né. Um exemplo clássico é uma pessoa que vai pedir uma pizza. Nós mesmos, né, a gente está lá na empresa
e tá trabalhando uma galera à noite para entregar uma coisa e a gente resolve pedir uma pizza. Qual que é o nosso propósito? Grande quantidade de pizza, que venha rápido, né, e que seja fácil ali de servir. A gente não tem muita preocupação em ser, né, uma pizza super boa e a gente quer vários sabores, porque como tem bastante pessoa, tem que ser muito diferente. Se eu cheguei em casa, né, tenho lá meus filhos e resolvo pedir a mesma pizza na mesma pizzaria, vai ser diferente. Eu quero o quê? Talvez um sabor só, que são o que meus filhos gostam, tem que vir lá quentinha e o mais rápido possível. Então, mesmo serviço, mesma empresa, mesmo tudo e mesma pessoa, só que dependendo do cenário, a gente tem propósitos diferentes. Então é muito legal você entender por que que o cliente procura meu produto. E aí você poder entregar o melhor serviço, o melhor produto para ele. Então muito bacana o Fit for Purpose. Tem várias outras, tá, eu não vou entrar em todas as os detalhes, eu escolhi 2 que eu acho que vale a pena citar, e eu vou falar um pouquinho de métricas de impacto, também escolhi eu acho que eu comentei em algum momento, né, teste AB, por exemplo, ontem falei bastante de teste AB, as métricas de funil são métricas bem interessantes para fazer teste AB, né, porque que acontece, quando eu tenho um funil pode ser, por exemplo, vendas, marketing, inovação, recrutamento, então, se eu tenho um site lá, eu sou a Amazon, eu poderia ter um funil que é o quê? Quantas pessoas acessaram o meu site? Ou seja, sabem que ele existe. E aí lá no final é quantas compraram. Então, se eu pegar a relação entre quem entrou e quem comprou, eu tenho a taxa de conversão geral. Então, isso é uma métrica super importante. O meu site, cada 100.000 pessoas que entram nele, 10 efetuam uma compra. Isso é taxa de conversão. Inclusive, todas as estratégias de vendas profissionais que manjam muito disso usam bastante. O que que poderia ser um teste AB? Ah, será que se eu mudar o menu de cima para lateral, a conversão aumenta? Aí a gente coloca as 2 versões. Então, hoje a conversão é 10%. Aí eu fiz as 2 versões, uma na esquerda, outra no topo. E aí ele vai medir quanto está convertendo cada um. Então, se uma foi para 11% e a outra continuou em 10, opa, acho que essa nova opção tem uma conversão melhor. Então, as métricas de funil, elas são bastante usadas. Inclusive, começou a cair, né? Nossa taxa de conversão era X, de repente está caindo. É sinal de que alguma coisa ali está errada, né. Então, empresas que mexem muito com produtos, né, que trabalham com funil, eles têm que conhecer muito claramente tudo isso. E a gente pode também ver por estágio, né, e duração. Então, por exemplo, qual é o estágio do nosso funil em que mais pessoas abandonam o processo? Ou qual que é o estágio do nosso funil que mais converte, né? Então, só aqui, né, nessa negocinho aqui desse slide, tem uma série de coisas para a gente trabalhar. Porque aqui eu citei 3 exemplos, né? Conhecimento, aquisição, ativação. Mas, por exemplo, um perfil de um funil de recrutamento. Tem a busca, tem a candidata, virou candidato, primeira entrevista, teste lógico, teste isso. Como que está a duração e taxa de conversão em cada etapa? Legal? Então isso é uma métrica importante para a gente saber impacto, né, como que está realmente acontecendo. E é interessante porque se a sua taxa de conversão é 10%, na verdade 10% é muito grande, né, uma taxa de conversão muitas vezes 1%, 2% já é bacana. Você sabe que se você colocar 100 pessoas aqui, você tem chance de vender uma ou 2 coisas. Então, se você aumentar o número de pessoas aqui em cima, você vende mais. Então, o que que acontece? A gente trabalha em atrair mais pessoas. Só que você também pode trabalhar em melhorar a taxa de conversão. Então, você pode atuar de diferentes formas, né, porque se eu crescer a entrada aqui, eu aumento por tabela a saída. Mas se eu melhorar as taxas internas, eu melhoro a saída mesmo sem precisar melhorar a entrada. Porque cada coisa aqui tem um custo, né? Você colocar pessoas aqui em cima tem um custo, você trabalhar aqui dentro tem um custo também. Legal? E aí vai entrar métricas de custo de aquisição de cliente, custo de, né, tem várias outras atreladas. E esse aqui também é um gráfico que eu gosto, que é a análise cohort, né, ele é muito usado
Até depois eu preciso esqueci de traduzir essa parte aqui em cima, mas ele é muito usado para, tipo assim, safras, né. Então, quando o nosso cliente fez um download, por quanto tempo ele se mantém ativo, né? Então a gente consegue saber a vida útil, a gente consegue analisar em quantos dias que eu começo a perder clientes. Então a gente sabe onde eu tenho que agir, em que momento a gente pode fazer alguma ação para melhorar isso. Por que que eu falo de safras, né? Uma vez a gente estava fazendo um relatório sobre safras de cobrança em cartão de crédito. E aí na hora me veio o cohort na cabeça, porque assim, quando a pessoa deixou de pagar uma conta, depois de um dia a gente consegue recuperar tantos por cento. Passou 2 dias, tantos por cento, 3 dias. Então o comportamento, né, depois de X dias, não recupera mais, ou recupera muito pouco, né. Então se você trabalha com cobrança, por exemplo, um gráfico desse é interessante para entender, né. Então a gente tem que agir logo de cara, porque se passa um tempo, ninguém nunca mais paga essa fatura, tá. Então também é uma tipo de métrica que ajuda a gente a saber também, né, taxas de conversão em cada etapa. Então é uma métrica bem bacana, tá bom? Então eu sugeriria principalmente essas 4 aqui, mas a gente tem várias outras, né, além, claro, das de produtividade e de saída. Então a gente tem que criar um mix, né. Aqui nesse módulo, inclusive, tem um exercício que consiste em quê, né, a gente tem um cenário, a gente tem uma situação, qual que é o mix de métricas, o que que a gente pode medir, o que que é importante? Sempre pensando em tudo aquilo que eu falei, né, medir com consciência, né, porque se a gente mede coisa errada, a gente pode gerar um comportamento errado. Legal? Então, isso que eu queria comentar um pouquinho sobre o que a gente tem aí de métricas, e agora eu queria falar brevemente o que que é, né, o tal do Shift Up. Eu falo muitas pessoas por aqui não conhecem bem, mas primeiro de tudo, né, tem um livro, que é aquele que eu mostrei ontem no teste AB, que é um livro que fala, ó, 42 ferramentas para trabalhar, desde você ser uma startup até você escalar o seu negócio. Então é um livro recente do criador do Management 3.0. Ele ainda nem está muito conhecido aqui, porque ele ainda está só em inglês, mas inspirado, né, em todo o trabalho que ele fez para esse livro, ele desenvolveu 3 workshops dentro do programa Shift Up, né. Então por quê? Que é a ideia do Shift Up? É ter um modelo que traga a ideia de inovação contínua, e que ela ligue ponto entre vários modelos. Então a gente vai explorando design thinking, design sprint, e outras tantas coisas aí do mundo da inovação, do mundo do produto, e ver como que um se relaciona com o outro, onde que eu uso cada coisa, né. A gente não vai ensinar todas essas coisas, mas a gente vai aprender a conectar tudo isso e usar da melhor forma, porque a gente vê tanto aí no mercado, aonde eu uso Scrum e Kanban e isso e aquilo. Esses workshops do Shift Up, eles não defendem e não sugerem nenhum desses modelos, ele só mostra uma forma da gente saber o que que é melhor usar em cada situação ou quais são as opções viáveis. E a ideia também é corrigir o problema de transformações ágeis com falha, né, porque as pessoas hoje eu tive uma mentoria, uma conversa com uma pessoa perto da hora do almoço, e ele falou: "Thiago, eu quero aplicar agilidade na minha empresa". Só que você percebe que ele conhece muito pouco, né, então é muito comum chegar uma consultoria, alguma empresa e logo empurrar um projeto lá, e ele não vai saber direito o que está acontecendo. Eu acredito que o Shift Up ele traz uma visão bem bacana para a gente fazer transformação, para a gente trabalhar tudo isso sabendo o que está rolando, né, e não simplesmente se entregando para alguém que vem de fora falando um monte de coisa, né. E dentro desse processo ele criou 3 cursos, né, que é o Business Agility Foundation, o Leadership e o Product Management. Ele até tinha a ideia de ir para outros, pontos, mas aí nessa hora ele falou assim: "Bom", começou a desenhar a parte de design organizacional, que foi o que hoje virou o OneFix, né. Então o Shift Up acabou se concentrando nesses 3 conhecimentos, né. Então o Business Agility Foundations, né, o Business Agility and Innovation Leader, que tem a certificação ICP-BaFi, aquele módulo que a gente viu de equipes, ele é a introdução desse workshop, mas depois a gente vai ver ciclo de vida de negócios, Business Qt, que é uma forma de visualizar canvas e ferramentas de inovação, o Vortex da inovação, que é uma coisa de como usar
todos esses modelos de design thinking, prototipação, pesquisas e tudo mais para fazer um produto relevante, entender a conexão dos princípios Lean Agile com o nosso produto, trabalhar propósitos e objetivos, performance e métricas, o funil da inovação, né? Como que a gente ataca, né? Porque o Business Agility Innovation Leader, ele é muito focado na ideia do dilema da inovação, né? Então, como que eu balanceio inovação contínua com inovação disruptiva? Como que eu mantenho o negócio, mas ao mesmo tempo consigo criar coisas novas? E a gente termina trabalhando a mentalidade Lean Agile, né? O que que a gente precisa adaptar. E aí, o segundo, né, que é o Liderando com Agilidade, que ele chamou de Leading with Agility and Innovation, porque é a ideia de um líder voltado para a inovação, a gente tem adaptação, aqui faltou um Dzinho, mas é adaptação, aprendizagem, que foi um trechinho que eu trouxe ontem, tem a ver com esse módulo de aprendizagem, empoderamento, né, como empoderar as pessoas, como trabalhar a colaboração, navegação, que é uma coisa muito atual, né, você saber navegar aí em diferentes situações, na complexidade, né? Trabalhar comunicação, transformação e inovação. Então, tudo que o líder precisa fazer aí para trabalhar em suas equipes em todos esses tópicos. E por fim, o que foi o tema de hoje, né, o Product Management. Claro que essa parte de métricas a gente também explora no Business Agility Foundations, né, porque sempre tem que saber. Mas a gente trabalha o ciclo de vida do produto, modelos de negócios e experimentos, necessidade do cliente, features, que foi da onde eu tirei parte daquele Jobs to be done, que a gente viu na sexta-feira no almoço, backlog do produto. Isso aqui é engraçado, né, porque a gente parece um assunto trivial. Ah, backlog, uma lista de coisas. Mas nesse módulo a gente vê várias formas de se estruturar backlog, tem vários formatos para se ver backlog e é muito mais útil um que o outro dependendo do cenário. Como que eu estimo o backlog e como que eu priorizo, né? Então a gente vê tudo isso em backlog do produto, iterações e incrementos, estimativas e métricas, que foi da onde eu tirei o pedacinho de hoje, para finalmente entender, né, o papel do Product Manager e como a gente trabalhar um time de produto, né? Então a gente fecha, né, todo esse ponto colocando, acho que é uma visão completa aí de tudo que a gente precisa se preocupar para ter uma empresa voltada para produto, com pessoas que pensam em produto e, claro, inovar, que no fim é o que a gente precisa aí nesse mundo que está mudando toda hora, tá? Então, esse era o modelo Shift Up que eu queria dar uma apresentada para vocês. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que o Jürgen ele deu uma pausa nesse projeto por causa do Anfix, porém, os 3 workshops, eles foram desenvolvidos e são workshops sensacionais. A gente manteve ele na agenda, né? A gente está até estudando para ver como que vai ser a agenda futura, mas a gente está, né, esse final de semana agora, sábado e domingo, a gente já vai ter o Business Agility Foundations. Aí a gente ia fazer 3 finais de semana seguidos, né, que ia ser agora, mas a gente percebeu que ia ficar um pouco puxado, né? Imagina 3 finais de semana seguidos fazendo workshop. Então a gente jogou o Product Management para janeiro, né, dia 14 e 15, e o Liderando com Agilidade para o início de fevereiro, 4 e 5 de fevereiro. Então são 3 finais de semana aí juntos para trabalhar todo esse conteúdo que eu falei com vocês, que eu mostrei, né? Parte a gente já deu uma palhinha aí nesses 3 encontros, mas aí aqui são 3 workshops, 16 horas cada um, com uma certificação também, cada um, para poder explorar tudo isso e sair preparado, tá? Então, quem tiver interesse em estar com a gente nessa jornada, a gente tinha liberado até no Simpla para o pessoal fazer o parcelamento sem juros, né? Então, a gente colocou isso, que é bastante útil, mas agora a gente está se preparando para fazer nossa campanha de Black Friday, a gente vai ter uma Black Week bem bacana, mas a gente decidiu antecipar o desconto que a gente vai dar depois na Black Friday para essa trilha. Então, quem tiver interesse em participar, a gente colocou um cupom aqui BW, né? Então, se você entrar no evento Business Agility Innovation Leader, você consegue visualizar, né? Então, a gente vai estar
Tem como fazer só ele, né, que vai ser esse final de semana, então sai do valor original, que é 1.560, ele fica por 1.170, podendo fazer em 12 vezes sem juros, ou o combo, né, que são os 3 workshops inteiros, de 4.097, ele ficaria apenas 3.000. Então sai praticamente R$ 1.000 por workshop, sendo que eu achei engraçado que se a gente pesquisar, um BAF desses, dependendo do lugar, só ele já custa R$ 3.000. Né? Se você procurar no site da IC Agile tal, aqui no Brasil, quem oferece o ICP BAF, só ele custa em torno desse preço. E a gente resolveu dar esse desconto especial aí, então seriam 3 certificações por um valor super camarada aqui. Então vou deixar esse convite para vocês e quem tiver também assistindo depois, já que amanhã é feriado, tem bastante tempo para ver esse conteúdo, a gente vai deixar aberto. Como esse workshop é na sexta, no sábado e domingo agora já está confirmada a turma, a gente vai estar junto, então até sexta vai estar aberto aí para pegar o BAF e também participar do combo, né, do restante deles ano que vem. Aí já dá para a gente estar junto aí bastante tempo explorando isso bastante a fundo, tá bom? E era esse conteúdo, assim, que a gente queria passar. Queria até agradecer, né, quem estava aí firme e forte e acompanhou, né, a gente preparou aqui. E tudo isso foi extraído, tá vendo? Essa carinha, né, esses slides são os do material do curso mesmo. A gente fez algumas extrações aqui e colocou, tá? São 3 workshops totalmente, assim, práticos, é muito exercício, dinâmica, discussão, né? A gente usa bastante os recursos aí disponíveis. Então fica o convite para vocês. Quem quiser estar com a gente, aproveita. E acho que é isso. Algum ponto, gente? Dúvidas e questões? Não sei se quem está inscrito lá conseguiu acessar as gravações, tudo, qualquer coisa eu posso mostrar, mas está tudo disponível no Simpla, tá? Daqui a pouquinho a gente vai adicionar a gravação de hoje. Tranquilo? Tiago, Oi. agora uma dica assim, Hum. eu tenho o meu interesse em participar também desse workshop, é que eu tenho ideia numa transição de carreira. Hoje eu sou mais da área de TI, também de suporte. Queria uma dica assim para iniciar uma transição que você poderia aconselhar. Mas você está pensando em fazer uma transição para que tipo de trabalho? Hum, de projetos ágeis que possa abstrair um pouco de tudo isso que você disse aí, Então, por compartilhou. exemplo, eu sempre costumava dizer que você começar pelo Scrum, por exemplo, é interessante, né? É um caminho que muitas empresas usam, só que você fica com aquela visão limitada do Scrum, né? Mas ele é um bom caminho de entrada. Esses workshops, por exemplo, se você tiver aqui, né, o dia a dia, o detalhado, e você tem lá em cima, né, o mais executivo e estratégico, ele está aqui, né, no meio do caminho. Então você consegue ter uma visão mais ampla de possibilidades e também, né, então, assim, ele tem um bom vocabulário, e tal. Então, é bom, bem legal para conhecer tudo isso, tá? Então, Hum, eu acho que é interessante para você, que é aquilo que eu falei, que é o propósito do Shift Up. Esse monte de coisa que tem aí, Scrum, Design Thinking, Design Sprint, não sei o quê. Onde que eu encaixo, né? Para que que serve? E aí a gente vai vendo, sem ser apegado a isso, a gente vai ver como que eu trabalho a necessidade do nosso cliente, como que eu trabalho tudo isso, e aí a gente vai abordando. Ó, aqui você usa isso, aqui você usa aquilo. Então eu acho que ele é bem bacana para dar esse panorama, né? Então, claro, você não vai sair sabendo fazer tudo, mas assim, o que você precisar fazer depois, você já tem um ponto de partida bem legal, né? Então, por exemplo, todas essas métricas, a gente não vai uma por uma, trabalhar e tal, tal, tal. Mas você vai ter um bom mix, um bom conhecimento, que o dia que alguém te pedir para trabalhar métricas, aí você consegue saber aonde ir atrás e como trabalhar. Então, eu acho que é um bom caminho, né? Antigamente eu sugeria bastante, né? Porque foi o que eu fiz. A primeira coisa na minha vida foi um curso de Scrum Master. E foi muito bacana para mim, né? Mas eu vejo que hoje o Scrum ainda é limitado, assim, e tem muitas empresas que já não usam mais o Scrum como um caminho de entrada.
mas pode É, ser interessante também. eu até ia te perguntar por causa que é a minha dúvida. Hoje, atualmente, é mais difícil para eu pegar para fazer os workshops assim completo por causa do meu horário de trabalho, que é 12 por Uhum. 36. Aí, Ah, como no final de ano eu vou ter um mês de férias, então eu estou decidindo o que fazer. Aí eu estava certo. pensando de tipo do Scrum Master ou do Foundation, da parte do Management Foundation. O Management 3.0, por exemplo, por que que ele é interessante? Porque ele também é isento, ele serve, seja Scrum, seja Kanban, seja o que for, ele é adequado. E ele é interessante porque ele é como lidar com pessoas, né? E como dar autonomia, auto-organização. Então, mas aí é legal se você quer entrar para liderança, né? Tipo, Uhum. liderar equipes, times ágeis. Se você quer entrar mais pela linha de liderança, o Management 3.0 é bem bacana, porque ele também tem uns porquês lá que é interessante, né? Por que que eu faço sprint? Por que que eu faço... A gente entende isso sem ser, usando Scrum e tal, porque daí tanto faz qual você vai usar, você tem uma noção do porquê que aquelas coisas existem. Então o Foundation eu acho bem interessante, é um tema aí que é importante todo mundo conhecer. Mas é claro que talvez você vai estranhar, porque no seu cenário de suporte, mas assim, ele vai ser um pouco. Mas é até interessante para ficar pensando, aqui onde eu estou, né? Nesse cenário que você está hoje, como eu aplicaria essas coisas? É Que é uma exatamente, das. Então, o exatamente o que eu fico Management pensando. 3.0. Por causa que hoje eu estou inserido numa equipe que ainda não tem essa maturidade das práticas ágeis. Uhum. Então era uma coisa que eu queria começar a dar esse pontapé aos poucos. Pode ser interessante trabalhar o Management 3.0 para começar a conscientizar, mudar a forma de trabalho e a forma de pensar, Beleza, muito obrigado. beleza? Aí qualquer coisa, se te ficar em dúvida, quiser falar mais alguma coisa, me pinga lá, aí a gente troca alguma figurinha, Beleza. Eu tudo até bem? comprei, até chegou essa semana que eu peguei o Managing for Happiness. Ah, o Liderando Peguei para o, Felicidade. o, o original mesmo em inglês, até para pegar da fonte, né? Aí chegou essa semana. Aí eu vou Dá uma começar a olhada usar. nele, porque o workshop do Management é muito focado no que tem nesse livro. Uhum, Então, se você achar bacana o que tem lá, aí as práticas, discussões são muito em torno do que está nesse livro. beleza. Então é isso, pessoal. Vamos partir aí jantar ou qualquer coisa e amanhã curtir o feriado. E aí daqui a pouco eu aviso lá pro pessoal quando a gente colocar a gravação. E brigadão aí. Valeu, Felipe, por perguntar, né? Porque é bom a gente também trocar experiências. Legal? E valeu, Natália, Maiara, Guilherme. E a gente se vê. Beleza? Valeu, pessoal. Ah, deixa eu nem parei de gravar, mas eu vou até pedir pro. Ah, não sei, acho que é bom deixar nessa parte, né, Felipe? Porque vai que outras pessoas têm essa mesa, tudo bem para você? Não, sem problema. Então, vou deixar no vídeo, porque aí às vezes tem pessoas que podem estar na mesma situação que você, já se aproveita aí dessa nossa conversa, né? Beleza. Então, tá bom. Valeu, pessoal. Boa Muito noite. obrigado. Boa Até noite. a próxima. Valeu. É. Tchau, tchau.